nós tomarmos por base o latim, a palavra que em português nós chamamos caridade, ela em latim ela significa carita. E o significado de carita no latim é amor carinhoso. Mas na verdade, no latim, essa palavra já deriva do grego. E no grego ela chama-se HP. Nós temos, por exemplo, ela escrita no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios que Paulo escreve. E esse HP, então, de Paulo, algumas vezes nós vamos ver ele traduzido pela palavra amor, e algumas vezes nós vamos ver a tradução constar como caridade. Então, naquele trecho que todos nós conhecemos, que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria, e essa é a tradução que a gente mais vê, ela também pode, em algumas ocasiões, ela é traduzida como caridade. Citamos, por exemplo, então, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia na versão católica e o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos traduzem essa passagem não como amor, mas como caridade. Então o texto, lá no capítulo 15 do Evangelho, que é fora da caridade nossa salvação, quando é feita a transcrição dessa passagem da carta aos Coríntios, lá diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, eu nada seria. Então, por esta possibilidade da palavra ter sido traduzida de duas vezes, a gente já percebe que quando a gente fala em caridade, a gente não pode, em nenhuma hipótese, estar falando de um ato material, mas sim de um ato, seja ele qual for, material ou não, quando ele está impregnado do sentimento de amor. E vejam como esse raciocínio realmente fecha quando nós buscamos a palavra que é contrária ao amor, que é contrária à caridade, que é o antônimo, né? Para nós encontrarmos o oposto de amor, nós encontraríamos a palavra o egoísmo. E vejam que, se nós pensarmos na atitude do egoísta, o egoísta é aquele que prefere atender ao seu interesse e não ao interesse do próximo. Por consequência, a pessoa que não é caridosa. E não é nós que chegamos a essa conclusão. Nós chegamos a essa conclusão com base no que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 15. Lá no item 3, os Espíritos nos dizem: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Ora, é fácil nós entendermos que o orgulho é o contrário da humildade. Portanto, o egoísmo é o contrário da caridade. Então, o egoísmo tanto é o contrário da caridade quanto é o contrário do amor. Porque o amor é exatamente o que nós precisamos realizar para o próximo, né? Que nós gostaríamos que também assim nos fizesse. Então, nós entendendo essa estreita relação entre a palavra no português caridade com a palavra amor, nós poderíamos então fazer a reflexão dessa noite, tomando por base o capítulo 22 de Mateus. Quando lá ele conta que se aproximaram de Jesus e perguntaram a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí então Mateus nos conta que Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus coloca então nesses dois mandamentos a síntese de tudo aquilo que a lei mosaica dizia e de tudo aquilo que os profetas ensinaram. E vejam que quando ele se reporta ao primeiro e ao segundo, ele diz: o segundo é semelhante ao primeiro. Então já Jesus nos aponta que há semelhança entre o primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Muito bem. Vamos então entender o que poderia ser
esse mandamento de Jesus, amar a Deus. Nós pegamos a interpretação que Emmanuel nos oferece no livro Alma e Luz. Lá ele diz assim: amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração e estaremos amando ao Senhor. Então ele está nos dizendo, para eu amar a Deus, eu devo amar o meu próximo. Por isso Jesus já disse que os dois eram semelhantes. Numa reflexão do momento espírita, onde eles refletiram sobre amar a Deus, e nós sabemos que o Momento Espírita é um programa radiofônico, né? É um programa de rádio, em que alguns voluntários, locutores e funcionários, né, desse programa, com o apoio da Federação Espírita do Paraná, gravam esses programas e também depois transformam esses programas em um material escrito. E lá eles deram uma definição em 2013 que dizia assim, ó, na verdade, torna-se muito mais fácil amar a Deus começando por amar aquilo que é dele, que é obra de sua criação. Então, uma outra definição de amar a Deus, nos dizendo para amar o que Deus criou, a sua obra. E o que Deus criou? Além do nosso próximo, que Emmanuel já tinha nos ensinado, todos os reinos da natureza. O universo, de um modo geral, é a criação de Deus. Então, essa reflexão no momento espírita está nos ensinando que a gente tem que amar para amar Deus, nós temos que amar ao próximo e temos que amar a tudo aquilo que ele criou. E por último, nós tomamos a reflexão do Arílio de Cerqueira Filho, né? Ele que é um médico, nasceu em Cuiabá, mas atualmente mora, continua morando lá, né? E ele é espírita, ligado à Federação Espírita do Mato Grosso, autor de 6 livros, e ele realiza seminários pelo Brasil e no exterior. E ele escreveu um livro que chama-se Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Ele também faz uma reflexão sobre amar a Deus e ele diz assim, o amor a Deus será consequência de nossos atos através do exercício do amor a nós mesmos, do amor ao próximo e do amor a toda a criação. Vejam que o conceito, na sequência dessas três reflexões, ele vai aumentando a proporção. Emmanuel diz, ame o próximo, para amar a Deus. Depois nós temos o momento espírita dizendo, ama o próximo e a sua criação. E o Alírio Cerqueira, ou de Cerqueira, ele faz o raciocínio ainda maior. Não, tem que amar o próximo, a criação e se amar. É preciso que você também se ame para você amar a Deus. Muito bem. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus. Vejam que ele já tomou uma proporção bastante significativa. E agora, como nós deveríamos amar ao próximo, fazendo um outro raciocínio? Já que Jesus disse que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas façamos uma breve reflexão de que nem todo mundo se ama. Aliás, tem muita gente que se odeia. Tem muita gente que não se quer bem. Será que Jesus estaria nos recomendando para aqueles que não se amam, que também não amassem o próximo? Evidentemente que não, porque isso seria contrário a todos os seus ensinamentos. É por isso que Mateus, no capítulo 7, fez questão de colocar que Jesus, em relação a esse mandamento e esse ensinamento, também nos disse o seguinte, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque essa é a lei dos profetas. Nessa nova ordem de Jesus, nessa nova lei, nessa nova explicação sobre essa lei, ele então não diz para fazermos ao próximo o amor que tivéssemos por nós, mas ele diz fazer ao próximo o que nós gostaríamos que nos fizesse. Aí não deixa margem de dúvida, porque a gente sempre crê que os outros façam por nós coisas boas. Né? Nós sempre queremos que as pessoas tenham conosco a verdadeira caridade, a caridade, o amor. Então aqui nós conseguimos perceber que Jesus está dizendo amar aos outros como a si mesmo para aqueles que já se amam. Para aqueles que não se amam, vale essa reflexão. Fazer o que você gostaria que os outros lhe fizessem. Então vejam, para amar o próximo eu preciso me amar.
Para amar a Deus, eu preciso me amar, amar o próximo e a toda a criação. Então, em qualquer circunstância, para cumprir o primeiro ou o segundo mandamento, a ordem prática dessa reflexão, desse fundamento que Jesus deixa para nós, a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer é amar a mim. Amar a si mesmo. Na prática é isso que eu preciso fazer primeiro. Depois que eu me amar, então eu posso amar o próximo como eu já estou me amando. E aí, ampliando esse esforço de renovação, eu posso começar a amar toda a criação de Deus. Ou seja, o reino animal, o reino vegetal, o universo de um modo geral, as suas leis e toda a sua criação. Na prática, isso é do amor a nós próprios, passando pelo amor ao próximo e chegando até o amor a Deus. Então façamos o raciocínio, o que é amar a nós próprios? O que é nós nos amarmos, né? Nós nos amarmos é, em primeiro lugar, nós nos vigiar e orar. Vigiar porque nós temos alguns vícios ou alguns maus hábitos que nós vemos praticando por muito tempo, quase que numa sequência de quem não raciocina, de quem não pensa o que é melhor, que tem nos trazido diversas coisas ruins, que tem nos colocado na situação em que nós colhemos consequências negativas. Então é preciso vigiar. Vigiar para nós percebermos o que está nos prejudicando. Orar para que realmente nós possamos ter forças e termos a convicção para mudarmos de atitude. Mudando assim o quê? Mudando os nossos pensamentos. Se nós mudarmos os nossos pensamentos, consequentemente nós começamos a mudar os nossos atos. E mudando os nossos atos, nós vamos alterando, modificando os nossos sentimentos. Com tudo isso, nós obteremos o nosso bem-estar. Nós conseguiremos realmente ser bem-aventurados. É somente aí, a partir desse momento, que nós conseguiremos ser de grande ajuda a alguém. Quando nós estivermos realmente numa condição de, em qualquer ato que nós realizemos, colocar o amor que está dentro de nós. Às vezes as pessoas dizem, sem reflexão, que amar a si próprio é se dar um presente, é atender a uma vaidade, atender a um vício seu, mas não. Amar a si mesmo é amar o que realmente nós somos, e nós não somos a matéria. A nossa vida não é a vida material. Nós somos o espírito e vivemos uma vida espiritual. E é para lá que nós precisamos colocar as nossas intenções, para que as consequências que a gente venha a colher na vida espiritual sejam satisfatórias. Uma vez que nós passamos, então, a ter bons pensamentos, bons sentimentos e bons hábitos, nós construímos aquilo que nós interpretamos como a nossa luz interior, que de fato é uma luz, porque ela ilumina a nossa existência. Mas iluminando a nossa existência, ela também irradia, como a luz irradia. Quando nós ligamos uma lâmpada dentro da nossa casa, ela nos ilumina, mas também ilumina o ambiente para todas as pessoas que ali estiverem. O amor é assim, ele se irradia no ambiente. É como o calor também, quando nós ligamos o fogão a lenha, aqueles que ainda têm o fogão a lenha, né? Ou aqueles que têm a oportunidade de desfrutarem de ir a algum lugar que as pessoas usam fogão a lenha, o calor do fogão ele irradia, todas as pessoas que estão em sua volta se sentem acolhidas por aquele calor. Então nós, a partir desse momento, nós começamos a ajudar os outros sem nem nos perceber. Na condição que nós estamos agora, muitas vezes nós nos propomos a ajudar, mas nós acabamos muitas vezes enfiando os pés pelas mãos, como se diz. Porque a gente ainda não está preparado para ajudar o próximo. A gente se envolve demais, carrega muitas vezes os nossos conselhos, as nossas opiniões e as nossas atitudes com os sentimentos ainda não bem trabalhados que nós temos dentro de nós. E muitas vezes no intuito de ajudar nós prejudicamos. Mas quando nós já nos amamos, aí sim, aí realmente nós conseguimos ajudar como fazia o nosso mestre Jesus. Marcos descreve no capítulo 5 uma passagem interessante que mostra bem o que é um espírito
que já preparou seus sentimentos, que já mudou seus pensamentos, que já tem atos verdadeiros de um cristão, como é que ele se porta em relação à caridade? Como é que acontece a caridade a partir dele? Ele nos conta lá uma passagem que Jesus foi chamado por um dos chefes da sinagoga, de nome Jairo, que veio ele chamar e pediu que ele fosse até a sua casa porque a sua filhinha estava à beira da morte. E ele então saiu para atender a Jairo e a sua filha, e como ele estava com uma multidão à sua volta, aquela multidão o seguiu, até pela curiosidade de ver o que ia acontecer, se realmente Jesus ia conseguir curar a filha de Jairo. Então aquela multidão estava em volta dele, apertando ele, né? Espremendo ele. E havia uma mulher que morava naqueles arredores, que ela sofria de um fluxo de sangue que nunca parava. Né? Ela sempre estava com hemorragia. E esse fluxo de sangue, já 12 anos ela tinha, e por mais que ela gastasse, fosse a médicos e tudo mais, ela não conseguia obter a cura. E a situação que ela vivia era muito difícil, porque as pessoas a tratavam, né, como tratavam todas as mulheres que, naquele povo judeu, passavam pelo seu período menstrual. Ela era tratada de uma forma que ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela, porque eles consideravam que a mulher nesse período era impura. Ela não podia usar os mesmos talheres, os mesmos utensílios que as outras pessoas da casa. Mas essa mulher soube da existência de Jesus. E ela se convenceu que se ela viesse a tocar nas vestes de Jesus, ela já se curaria. E por que ela almejou tocar pelo menos nas vestes? Porque ela não podia tocar Jesus. Era a proibição da lei mosaica. Então ela se esgueirou no meio daquela multidão e quando ela teve a oportunidade, ela tocou o manto de Jesus. Quando ela fez esse ato, quando ela então tocou o manto de Jesus, ela sentiu automaticamente que ela estava curada. E Jesus também sentiu que dele saíam os fluidos que lhe produziram a cura. Nas palavras de Allan Kardec, das moléculas sãs, sadias que lhe saíram da sua atmosfera fluídica para beneficiar aquela mulher. E Jesus então se virou e disse: quem tocou minhas vestes? Obviamente que ele estava perguntando quem naquele momento tinha conseguido, através do seu desejo, ou melhor, da sua vontade, da sua fé, obter aquela aplicação fluídica que fora feito sobre aquela pessoa. Mas os apóstolos que o cercavam, não entendendo como é que ele podia querer saber quem tocou nele, todo mundo tocou nele. A multidão inteira tinha tocado nele. Eles disseram: mas Senhor, você não vê uma multidão em volta? Nós não podemos identificar quem te tocou. Mas a mulher sabia que Jesus estava falando com ela. Sabia qual era a natureza da pergunta de Jesus, porque ela sabia que ela estava curada já. Então ela se prostrou diante de Jesus, num ato de humildade, desejando ser perdoado pela ousadia que ela teve, e lhe contou realmente que ela tinha tocado e que ela tinha obtido a cura. Então Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Vejam esse exemplo daquele que realmente ajuda sem nem se dar conta. Jesus ajudava por estar ali, por estar presente. E ajuda-nos ainda hoje, porque Ele está conosco. É a sua presença que modifica o nosso ambiente, a nossa atmosfera espiritual, porque Ele troca conosco as suas moléculas sãs, pelas nossas moléculas malsãs, as nossas energias impuras pelas suas energias puras. E mais que isso, quando nós chegamos ao ponto de nos amarmos e termos bons sentimentos, bons pensamentos, bons atos, nós fizemos para os outros aquilo que certamente é a maior caridade de todas, que é dar o exemplo. Jesus nos deu um exemplo que ecoa 2000 anos. O exemplo certamente é a técnica, a ferramenta que dentro da metodologia da educação é a mais eficaz. É aquela que realmente nós dissemos: o exemplo arrasta. Então, quando nós já temos uma atitude diferente, quando nós já temos um proceder diferente, nós damos às pessoas a oportunidade de elas observarem como é bom ser melhor, como é bom ser uma pessoa caridosa, como é bom amar.
E com isso nós arrastamos as pessoas que estão conosco. Quem de nós não deseja o melhor para o nosso ente querido? Para um filho, para uma mãe, para um irmão. E quantas vezes nós nos perdemos em sermões que nós damos para as outras pessoas, né? Indicamos para as pessoas leituras, palestras, mas nós nos esquecemos de dar o exemplo. O exemplo, Kardec diz na sua obra que as pessoas não mudam porque elas somente reclamam boa cultura. O que é a cultura? A cultura é aquela maneira de agir do círculo social com que nós vivemos. A nossa vivência em sociedade é ruim, por isso nós produzimos pessoas que não são boas. É também no exemplo que Jesus deu a maior missão para todos nós, que Deus deu a maior missão para todos os seres humanos que Ele criou, que é a missão de dar o exemplo como pais. Quando Deus concebeu a necessidade de nós nos tornarmos crianças, para sermos mais acessíveis às impressões, Ele deu também aos pais o dever de dar bons exemplos para que os filhos, então, possam seguir esse exemplo. E o exemplo que nós temos que dar aos nossos filhos não é de que nós somos perfeitos. Até porque nós temos absoluta certeza que nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não viveríamos na Terra, viveríamos no mundo feliz. O exemplo que se espera do pai dê ao filho, e o exemplo que nós podemos dar às pessoas que nós amamos, é o exemplo da gente se amar. É o exemplo da gente ter vontade de hoje ser melhor do que ontem. E amanhã ser melhor do que hoje. É a demonstração de que nós realizamos esforços para que os nossos velhos hábitos se transformem. Não se trata de sermos perfeitos, mas de nos esforçarmos em sermos melhores. Voltando à caridade, nós poderíamos nos remeter ao capítulo 11, da parte terceira do Livro dos Espíritos, quando na questão 886, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia. Vejam quanto nos interessa essa resposta, porque ele está dizendo o seguinte: qual o entendimento que o nosso mestre tinha sobre o que é a caridade? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Eu vou repetir porque são só 3 coisinhas que a gente deveria lembrar para praticar a caridade de Jesus: benevolência, indulgência e perdão. Não é muita coisa, né? Difícil é colocar em prática. Vamos ver aonde os Espíritos nos falaram sobre esses 3 sentimentos que nós devemos ter no coração para praticar a caridade segundo os ensinamentos de Jesus. Vamos falar primeiro da benevolência. E nós vamos encontrar lá no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E o título da lição não é a benevolência. O título é a afabilidade e a doçura. Mas lá o item 6, ditado por o Espírito Lázaro, aquele que Jesus trouxe da morte, né, que na verdade era a morte aparente, ele então nos traz essa mensagem dizendo o seguinte: a benevolência para com o próximo manifesta-se pela afabilidade e a doçura. Aquele que deseja ser benevolente é aquela pessoa que tenta se tornar afável e doce. Então ele nos dá 3 conselhos. Ele diz: não basta que dos lábios saiam leite e mel. O coração tem que estar associado. Segundo, nós temos que ser o mesmo em sociedade do que somos na intimidade. Porque alguns de nós somos doces e afáveis em sociedade e não somos em casa. E outros são em casa, mas não são em sociedade. E por fim diz ele: pelas aparências nós conseguimos enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. Deus sabe da real situação, do que nós realmente temos de benevolente dentro de nós. A indulgência, quem nos vai ensinar sobre a indulgência é o Espírito José, que é um espírito protetor, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. E ele diz assim: a indulgência não vê os defeitos alheios, e se o vê, evita comentá-los. Vejam que a indulgência talvez seja uma das coisas que hoje fica muito evidente que a gente não se esforça para realizar.
A facilidade que nós temos de nos reunir em um grupo e falar daqueles que não estão presentes, normalmente destacando os defeitos que essa pessoa possa ter. É incrível como isso é comum, como isso se tornou uma prática habitual entre as pessoas. Comentar a vida alheia. Continua José dizendo, a indulgência oculta os defeitos, evitando que eles se propaguem. Era o que nós deveríamos fazer. A indulgência não traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, e quando dá conselhos, eles são velados. Ou seja, eles são dados somente para a pessoa. Não são dados quando nós estamos num grupo maior de pessoas. E o perdão das ofensas, que o apóstolo Paulo, né, o nosso Paulo de Tarso, ele traz lá no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, quando ele fala assim, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Ou seja, é aquele que procura não tocar mais naquela ferida, que procura não trazer, não permanecer com o acontecido na sua lembrança. E ele diz, o perdão não se dá por palavras, nem por atos mentirosos. Ele se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. Ou seja, o perdão significa uma mudança de atitude. É claro que nós não vamos amar alguém que nos fez mal da mesma forma que uma pessoa que sempre nos beneficiou. Mas nós, pelo menos, temos a obrigação de lhe desejar que ele sempre tenha realizações, que ele sempre conquiste aquilo que todos nós desejamos para nós. Vibrar no sentido de que ele possa alcançar, mesmo aquilo que nós ainda não conseguimos alcançar. Diz ainda o Evangelho, não há ninguém que não possa fazer um esforço útil por alguém. Muitas vezes a gente pensa, onde é que eu posso fazer a caridade? Ou pensa, mas meu orçamento está apertado esse mês para fazer a caridade. Então os Espíritos nos dizem, se você não dispõe do dinheiro, dispõe do seu trabalho, dispõe do seu tempo, dispõe do seu repouso. E tudo isso você pode dar uma parte para o seu próximo. Joana diz que nós dormimos demais. Nesse mundo, os homens dormem demais. E nós podemos tirar uma parte desse tempo que nós dedicamos a dormir, a descansar, para fazer alguma coisa por alguém que necessite. Oportunidades não faltam. A casa espírita é um dos lugares onde mais se oferece oportunidade para que as pessoas dediquem uma parte do seu tempo para o próximo. Sempre há atividades em que se necessita de alguma contribuição. Também no Evangelho, Paulo de Tarso escreve, no capítulo 15, uma passagem que ele intitulou Necessidade de Caridade. Ele mesmo que escreveu a carta aos Coríntios, né? E ele diz assim, ó, que a caridade ela é especial porque ela está ao alcance de toda a gente. O ignorante, o sábio, o rico, o pobre, aquele que acredita no Espiritismo ou aquele que acredita em qualquer outra crença, qualquer um pode praticar a caridade. E talvez por isso que ele colocou a caridade acima até da fé, quando ele diz lá, né? Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. A mais excelente é a caridade, né? Nessa carta aos Coríntios. Um espírito protetor, no capítulo 11 do Evangelho, diz o seguinte, que antigamente os cristãos, eles caminhavam alegre, cantando para o suplício, para a morte. Que hoje nós, cristãos recém-convertidos, para realmente demonstrarmos que somos cristãos, nós não precisamos nem morrer, nem dar a nossa vida, e nem sofrer nenhum tipo de martírio, nenhum tipo de sofrimento como os primeiros cristãos sofriam. Nós precisamos única e exclusivamente sacrificar o nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. É só isso que nós precisamos dar. O mundo está tão mudado, o cristianismo hoje é tão aceito, a bondade está tão semeada, que bastaria nós sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. E a gente não consegue dar esse testemunho. Embora a gente ambicione estar nas fileiras de Jesus, a gente não quer sacrificar nada, absolutamente nada, para dar o nosso testemunho. São Vicente de Paulo,
que é um santo da Igreja Católica, é padroeiro, inclusive, das obras de caridade da Igreja Católica, e também fundou uma congregação, que é a Congregação da Missão, que é os Vicentinos, e outra que é as Filhas da Caridade, e que foi realmente uma pessoa que teve uma vida dedicada às obras de caridade. Ele nos responde a questão 888 do Livro dos Espíritos, 888A, na verdade. E ele diz assim para nós: não vos esqueçais nunca que o espírito está sempre colocado entre um espírito superior, que o guia e aperfeiçoa, e um espírito inferior, para o qual nós temos que cumprir esses mesmos deveres. Nós não queremos abrir mão da companhia do espírito superior que nos guia e nos aperfeiçoa. Nós queríamos até, e muitas vezes rogamos, que seja mais de um. Que seja todos os mentores da casa, né? Que seja os mais dignos representantes da cristandade, rogamos a Maria, rogamos a Bezerra de Menezes, que todos eles venham em nosso auxílio. Mas nós esquecemos que é justo que eles venham em nosso auxílio, mas que nós temos a mesma obrigação para cumprir com aquele espírito que está colocado em relação inferior ao que nós já temos. Que nós temos a mesma obrigação de ser guia e de trabalhar no aperfeiçoamento daqueles que têm menos condição que nós. O que nós fazemos é exatamente o oposto. A gente fica tendo a certeza que a gente pode exercer todos os nossos maus pendores com aqueles que nós achamos que estão inferior a nós. Se alguém nos magoa, se alguém nos fere, se alguém faz alguma coisa contra nós, se alguém demonstra um ato de desinteligência ou um ato de não caridade, de egoísmo para os outros, nós achamos que o nosso compromisso é escarnecer a pessoa. Talvez até xingá-la, ofendê-la, produzir um mau pensamento para que a justiça seja feita sobre ela, que ela pague os pecados que ela está fazendo. Mas não é esse o nosso papel. Porque se os espíritos amigos nos tratassem assim, nós teríamos graves problemas. A irmã Rosália, que também escreve no Evangelho, ela escreve no capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, ela diz que a caridade moral é a mais difícil de se exercer. E de fato é. Ela diz, a caridade moral consiste em as criaturas se suportarem umas às outras. Eu li com atenção isso aqui pela primeira vez há alguns anos atrás. Quando eu li consiste em as criaturas se suportarem, eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que suportar todo esse povo aí que eu não suporto mais conviver com eles. Foi essa a interpretação que eu dei. Suportar os defeitos que os outros carregam. E um dia, fazendo uma exposição após o encerramento, um irmão de Ideal chegou para mim e disse assim, mas tem outra interpretação, né? Tem a interpretação de você dar suporte às pessoas que você convive. Então eu achei que as duas interpretações estão muito honestas, muito corretas. Além da gente suportar os defeitos alheios, a gente tem que ser suporte para que os outros possam crescer, né? Já contemplando aquilo que nos falou São Vicente de Paulo, né? Nós temos que ser suporte dos espíritos que estão numa condição inferior à nossa. E depois, a explicação que a irmã Rosária dá para a caridade moral é muito interessante, porque ela basicamente nos diz que a gente não pode usar os cinco sentidos. Querem ver? Ela diz assim, que a gente deve saber calar-se, deixando que o tolo fale mais do que a gente. Ou seja, tem que ser mudo. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira escapa de uma boca habituada a escarnecer. Eu tenho que ser, então, mudo e surdo. Não ver o sorriso de desdém com que nos recebem pessoas que muitas vezes se supõem acima de nós. Então também tem que ser cego. E não dar atenção ao mau proceder das outras pessoas. Então também tem que ser desatento. Vejam que interessante, né? Porque a gente acha que tem que sempre falar sobre o que está errado, né? Expor o que está errado. Que a gente tem que falar mais que os outros, né? Que a gente, se alguém fala, né? Como a gente diz, a gente ouve atrás das portas. Alguém fala lá adiante, a gente já consegue perceber. O que é que ele disse? Se a gente não entendeu bem, o que ele disse? Foi de mim? Foi de mim que ele falou? Não é assim que a gente se porta? Exatamente ao contrário da recomendação.
E por fim ela diz que a gente nunca deve tratar o semelhante com desprezo. Essa é a caridade moral que ela nos ensina. Ainda, Paulo de Tarso nos fala sobre, então, a caridade, a necessidade da caridade, quando ele diz, lá na Epístola aos Coríntios, né, que é transcrita no Evangelho, conforme eu disse, ele diz assim: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa nenhuma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Eu acho essa definição fantástica, eu acho que ele resume muita coisa nessa carta aos Coríntios, né? Capítulo 13. E ele ainda diz lá no Evangelho o seguinte, que a verdadeira caridade, que é o nosso tema, ela existe e se mostra quando nós utilizamos de todas as qualidades do coração para com o próximo. E para finalizar com São Vicente de Paulo, então, que é aquele que é referência para as obras de caridade, ele diz: a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. E deve ser sempre um serviço prestado com delicadeza. São muitos ensinamentos a respeito da caridade. E todos eles nos remetem à renovação do nosso íntimo. Nos remete a nós mudarmos a nossa maneira de ver as pessoas que nos cercam e de nós vermos o nosso mundo interior e nos remete a uma grande transformação que todos nós devemos proceder em nós mesmos. Que nós tenhamos a sabedoria de aproveitar essa oportunidade que a doutrina espírita nos dá de encontrar o caminho, que não é outro senão Jesus, e que nós saibamos realizar esforços para nós trilharmos esses caminhos.